Pessoal, bom dia, Paz Senhor. Uma manhã abençoada para vocês, para todos os irmãos que estão se conectando por aqui no canal, por aqui no YouTube. Bom dia para vocês nessa manhã. Que essa palavra sirva de renovo, de fortalecimento ao coração dos irmãos. Paz Senhor, vocês estão conseguindo me ouvir? Tá tudo ok? Como tá o louvor de fundo? Como tá a voz? Tá baixo demais? Tá normal? Dá um retorno aí, por gentileza. A paz do Senhor. Bom dia, nós estamos ao vivo. Paz do Senhor, tá tudo ok, né? Amém. Vamos para a nossa conversa? Peço desde já que vocês curtam o vídeo, se inscrevam por aqui no canal, compartilhe, comente. Amém. A nossa leitura vai estar lá em 2 Reis, capítulo 3. Eu vou fazer a leitura no versículo de número 17, diz assim: Porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. A palavra fala que Jorão, ele começou a reinar sobre Israel e Samaria, e como a maior parte dos reis de Israel, ele fez o que era mal, né? Aos olhos do Senhor. Ele ali aderiu aos pecados de Jeroboão, as invenções de Jeroboão, né, as idolatrias de Jeroboão. E a Bíblia diz que quando Acabe morreu, Acabe tinha uma certa aliança ali com o rei dos Moabitas, mas quando ele morreu, o rei dos Moabitas se rebelou contra Jorão, rei de Israel, filho de Acabe. E ele chamou Josafá, né? Chamou Josafá, e Josafá, ele tinha essa coisa, né, de ficar socorrendo os reis de Israel. E ele já tinha socorrido o próprio Acabe, socorre Jorão, se enrola numa aventura com Acasias, os barcos dele quebram e tudo mais. O Josafá só se colocava em furada. É aquele tipo de pessoa que quer ajudar quem está cheio de brecha, que quer ajudar quem não tem entendimento do que é a Bíblia, de quer ajudar quem não tem uma experiência. Eu até acho assim muito voluntarioso da parte de alguns irmãos, né? Esse dia eu estava conversando, e aí, mas eu estou em propósito, estou fazendo uma campanha com a pessoa, estou na madrugada, no jejum com a pessoa, ela é macumbeira, mas tá tudo certo. Ela estava fazendo jejum e oração comigo 3 horas da manhã, eu falei, tá bom. Vou falar o que sobre isso, né? É Josafá, tá ali ajudando, é voluntarioso, né? Tá tudo certo, mas não tem discernimento, né? Não adianta falar muito sobre isso. Ele foi à guerra, ele subiu com os cavalos dele, foi ajudar Jorão contra o rei dos Moabitas, né? E aí subiram pelo caminho do deserto de Edom, né? E quando rodearam ali os termos de Edom, a palavra diz que foi uma marcha de 7 dias. E 7 dias rodeando o território de Edom, a montanha de Seir, Edomeia, ali é muito seco aquela área, né? Não havia água para o exército nem para os gados. E ele se viu numa situação que realmente ele fez aliança ali, chamou, e ele viu que ele ia perder a batalha, né? Não havia nenhuma forma de sustentar aquele exército. E aí Josafá fez o que ele sempre faz. Aqui algum profeta do Senhor... As coisas davam errado, ele fala, com Acabe ele já tinha feito isso, né? Você está perguntando, tem algum profeta do Senhor aqui, algum profeta para... Ele primeiro toma a decisão errada e depois ele vai e quer ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente faz assim, né, irmãos? A gente consulta o Senhor depois que a gente já comprou, depois que a gente já deu a entrada, não é verdade? Consulta o Senhor depois que já fez a reserva. Aqui algum profeta do Senhor... Aí chamaram Eliseu, né? E Eliseu, ele foi sobre... A Bíblia diz que ele derramava as águas sobre as mãos de Elias. A gente sabe, ele era o estagiário de Elias. Ele vai até Josafá, vai até eles ali. E ele repreende, né? Ele repreende o rei Jotão, por conta... Jorão, né? Por conta da inimizade que Jorão tinha com Deus, a falta de compromisso, de fidelidade. Aí ele fala, olha... Se não fosse aqui Josafá, eu nem viria aqui. Eu não estaria nem na tua presença. Se não fosse Josafá, eu não olharia nem para tua cara. Basicamente foi isso que ele disse. E aí, oraram ali ao Senhor, pediram, né, uma palavra, e veio esse texto aqui, né? Fazei nesse vale muitas covas. Muitas covas. Primeiro ele pede para trazer um músico, tocar um louvorzinho ali, e aí o Senhor falou. E aí a ordem foi:
fazei nesse vale muitas covas. Covas eram buracos. E os buracos, eles seriam ali para poder serviriam como reservatório de água, né? E aí ele diz, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Então, às vezes, irmãos, a gente recebe uma palavra de Deus e essa palavra é o que é, né? É o que o texto diz aqui. A provisão de Deus, ela vem e a gente não vê vento, não vê chuva, não vê nada. Mas vem. As águas, elas despencavam lá na frente e elas vinham como uma corredeira, né? Vinha a água ali e foi isso que provavelmente aconteceu. E a palavra que Deus libera sobre a nossa vida, ela produz um efeito no mundo espiritual. E o mundo espiritual é complicado de entender, né? Nós não compreendemos o mundo espiritual e às vezes a gente acha que Deus não está fazendo, porque Deus está fazendo, mas está acontecendo no mundo invisível, no mundo espiritual. Está acontecendo fora do plano humano. Não vereis vento e nem vereis água. Deus não dá satisfação do agir dele. Deus não dá nota fiscal do mover do Espírito Santo. Não dá. Então, às vezes a gente não está vendo nada acontecer e isso não necessariamente quer dizer que nada esteja acontecendo. Então era um ato de fé. O que eles deveriam fazer? A gente pode reparar, todo milagre, toda grande operação de Deus, ela vem precedida por um ato de obediência. Qual foi a ordem aqui? Fazei cova nos vales. Fazei covas no vale. Fazei buraco. Se prepara. Se prepara para receber. Foi essa a ordem. A gente vê isso. A mulher do azeite, da multiplicação do azeite, a viúva. Qual foi a ordem do profeta lá naquele caso? Vai atrás de vasos. Não poucos vasos. Junta vasos para ti. Então a gente vê sempre uma ordem. Nós vemos sempre uma determinação de Deus. E mediante a obediência daquilo que é possível fazer, Deus traz o impossível. Isso é um padrão dos milagres de Deus. Mediante a obediência àquilo que Deus fala, aquilo que é possível a nós fazermos, mediante esse ato de fé, através da obediência, Deus realiza aquilo que é impossível fazer. Então, cavar as covas era se preparar para a provisão de Deus, se preparar para o mover de Deus, se preparar para o agir de Deus, porque nós queremos a bênção, mas esquecemos de nos prepararmos para essa bênção, para que venhamos a viver um tempo de provisão, um tempo de renovo, um tempo de bênçãos derramadas, onde a chuva do Senhor virá. Então Deus está mandando você se preparar, Deus está mandando você estar pronto na posição que Ele quer, da forma que Ele deseja. É muito bom você orar, você clamar, mas olha, fazei covas nesse vale. E isso é um ato de fé, porque você realizar ali um preparo de uma coisa. A Bíblia é cheia desses exemplos. Noé estava fazendo barco numa terra árida, esperando uma chuva que nunca até então tinha caído sobre a terra. Era motivo de chacota, de zombaria. Nunca choveu tanto ao ponto de ele fazer um barco. E ele fez uma embarcação, não tinha mar. A fé é isso, irmãos. A fé é quando nós nos preparamos para algo grandioso que nem passa perto de vivermos nesse momento. Às vezes você está num casebre, você está se preparando para uma casa linda que você vai ter. Me recordo de pessoas que falam isso para mim como um ato de fé. Falam, olha, eu quero ter um ipê amarelo, eu quero ter um jequitibá no quintal da minha casa. E aí a pessoa vai lá e cola a foto de um ipê, de um jequitibá, e ela ora olhando para aquilo. Às vezes ela está numa casa pequena, às vezes está num apartamento, às vezes está num sobrado, às vezes não sei, uma casa alugada, mas ela está crendo, orando e ali declarando sobre a vida dela algo que o Senhor colocou no coração dela, de que ela vai ter uma casa própria, de que ela vai ter algo, uma bênção com um quintal, e ela vai plantar aquela árvore no quintal da casa dela. Não vereis vento, não vereis chuva, mas esse vale se encherá de águas. É isso, cavai as covas, se prepara, declara. Uma mentalidade de crente, não é uma mentalidade de descrente, não, porque às vezes a gente só tem crente no nome. Às vezes o diabo tem mais fé do que a gente. Muitas vezes o diabo tem mais fé do que a gente. E agimos com uma mentalidade de descrente. A palavra do Senhor foi essa. Foi direta. Fazei nesse vale muitas covas. Fazei nessa luta. Fazei nesse problema. Fazei nessa provação uma grande oportunidade de mudanças na sua vida. Você não vai ver vento e não vai ver chuva.
Mas esse vale, essa luta, essa provação, a tua vida se encherá da provisão de Deus. Se encherá. E ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. Eu sempre falo, né? Deus ele nos dá além do que pedimos ou pensamos. Eu gosto de repetir esse versículo. Eu falo aquilo que está na Bíblia, né? Porque está na Bíblia. Além do que pedimos ou pensamos. Além do que imaginamos. Além do que imaginamos. Olha o que o texto diz. E, versículo 18. E ainda isso, a água se encher o campo e eles descedentarem a sede deles, dos animais, do gado, e ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. Eu não sei o que você está pedindo a Deus. Deus manda dizer para você nessa manhã de quinta-feira, e ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. Deus te dará abundantemente mais. Deus te dará infinitamente mais. Deus quer entregar aos teus inimigos. Deus quer te dar vitória sobre o inimigo. Deus é provisão, Deus é fortaleza, Deus é livramento, Deus é restauração da sua vida de maneira completa. Agora obedeça a posição de obediência, aquilo que é a sua parte. Fazei nesse vale muitas covas. Eles fizeram conforme a palavra e eles viram o mover de Deus conforme a palavra. Da mesma forma que o Senhor falou, o Senhor fez. Versículo 20, sucedeu que pela manhã, oferecendo-se oferta de alimentos, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Sabe o que aconteceu aqui? Eles não viram vento, não viram chuva, mas as nuvens se precipitaram lá na montanha. E aí choveu lá na montanha, a água veio escorrendo lá de longe. É assim que Deus faz. Já há um mover de Deus sobre a tua vida. Já há um mover de Deus no mundo espiritual. Deus está mandando dizer para você aqui, ó, há uma palavra liberada sobre ti. Lá no mundo espiritual, onde você não vê, vai fluir, virá até essa área da sua vida que você tem orado. Continue na obediência, continue na posição, porque aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus liberou sobre ti, já está a caminho. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Que Deus te abençoe nesse dia, nessa manhã. E agradeço a todos vocês pela presença aqui nessa live, nessa mensagem ao vivo.